Boa noite. É do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco Canto Xavier. A lição é 82. Madeiros secos. Por quê? Se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? É Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 31. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência. Que não devemos esperar, por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida? Em cada experiência, necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiras sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Desculpa, se a gente não der uma lambida no dedo, não dá para virar a página. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Linda, não? Linda. Linda, viu, Mário? Então vamos unir os nossos pensamentos, nossos corações, nossas mentes, buscar a figura do nosso amado Senhor Jesus, nosso amigo, nosso modelo e guia, aquele amigo incondicional das nossas vidas. Senhor Jesus, nós agradecemos muito a possibilidade de conhecermos essa doutrina nessa encarnação. E faça, Senhor, que não só fiquemos nas letras, que nós fiquemos nas ações, que nós olhemos o nosso amado irmão da mesma forma como nós gostaríamos que Jesus nos olhasse. Se conosco, Jesus. Eu vou pedir licença para orar a prece que ele nos deixou, que a mim fala muito ao coração. Então vamos nos imaginar lá no Monte das Oliveiras, sentados à relva, ele à nossa frente, sorrindo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como é feita no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas. Ajude-nos a perdoar a quem nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livre em todo mal, que assim seja. E assim nós damos início ao trabalho da noite. Passo a palavra a Terezinha. Obrigada, Sandra. Linda também. Nossa. Então, que bom. Obrigada. Então, agora a professora Heloísa, né, vai falar para nós sobre Jesus, né, que ela fala tão bem, e é um mês tão significativo, né, professora? Então,
A gente agradece muito sua presença, agradece o comparecimento seu na nossa festa, homenageando o professor Herculano Pires, seu pai, né? Foi tão Foi lindo. bacana, né? Nossa. Seu Atílio Campanini, foi uma Aqui, festa muito bacana, muito gostosa. Então, a senhora está com a palavra, fique à vontade. Nós pedimos para desligarem o microfone para não entrar som na gravação, só o da professora ficar ligado, tá bom, gente? então, é uma alegria estarmos reunidos em nome do modelo de homem ideal, Jesus de Nazaré. Houve uma preparação na Terra através das várias fases de desenvolvimento do planeta, que se inicia, como lembra Kardec na Revista Espírita, no druidismo, que ele compara na Revista Espírita e diz, é a mesma verdade. Mas voltando bem mais para frente para Ernesto Bozano, ele nos remete ao horizonte primitivo, entre os povos mais atrasados da época. E lembra que a doutrina secreta, que ainda não era doutrina secreta, eram as raízes da verdade espírita, já estava entre os primitivos. Herculano nos lembra no livro Espírito e o Tempo. E vamos crescendo no horizonte primitivo, ainda quase selvagem. Nós já sabíamos que a morte não existia, porque era um fato quase concreto. Os mortos se materializavam, como lembra o querido Ernesto Bozano, com o apoio de 2 antropólogos. E sabiam que a morte não existia. E no livro Mito e Vida dos Caiapós, Luquezzi conta que os caiapós, aqui no Brasil, já imaginavam um povo no céu e um povo na terra, que trocavam de lugar. O do céu caía na terra procurando o tatu, e o da terra ia para o céu levado por um vento forte. E eles sabiam que a morte não existia, porque não tinham ainda os preconceitos do intelectualismo, a vaidade, a arrogância, que nos fez tantas vezes, depois que nos desenvolvemos um pouco, que a ciência iria desenvolver-se, começamos a nos julgar os mais inteligentes, os mais bonitos de todo o universo. Escolhemos o modelo europeu, a pele bem clara, de preferência olhos claros, e nos julgamos senhores do planeta Terra e do universo, crianças muito pequenas. O trabalho da verdade, da possibilidade de abstração que nos faltava, da humildade, da compreensão que o nosso querido planeta era um pontinho azul magnífico no universo que hoje a ciência diz trilhões de planetas, mas que Jesus já nos chamara a atenção. Na casa do meu Pai existem muitas moradas. Mas Jesus vinha à Terra. Toda uma preparação estava sendo feita. Ele nasceria entre o povo judeu, que na época era o mais moralizado, que estava procurando uma conexão maior com Deus, que graças ao trabalho de Moisés acreditou que existia apenas um Deus. Porém, Jeová, como lembra Herculano no livro Espírito e o Tempo, não era Deus, era o representante de Deus. Mas Moisés, da necessidade de fazer com que todos os pensamentos se voltassem para o Deus único, num trabalho magnífico, apresenta o representante de Deus, Jeová, como se fosse o Deus único, para afastar dos vários deuses que apareciam em várias regiões e povos. Mas Jeová tinha forma humana, era bravo, uma vez chamou a atenção de um casal que criticava Moisés, que tomara a terceira esposa. O rei judeu, naquela época, o dirigente do povo judeu, poderia fazer isso. A preparação estava feita. As conexões perdidas nos vários templos de pedra se voltaram para o Deus único.
Moisés recebe via mediúnica a moral. É a mesma moral de Jesus, dos sacerdotes druidas, de Buda, de Confúcio, do Zoroastro, todos professores enviados pelo Mestre de Nazaré, Jesus, o Espírito mais puro que veio à Terra, aquele que deu um exemplo de amor que nunca havíamos visto na Terra, aquele que foi o que mais nos amou. É claro que depois de Deus, nosso Pai, mas Deus é a inteligência suprema, é o Criador, não tem forma humana. Jesus veio à Terra, o Espírito mais puro, e fez questão de vestir a roupa de carne. Nunca mentiu, foi sempre verdadeiro e mostrou a todos nós a arte de bem viver. Tem uma música linda que acho que é o padre José Maria canta. Ninguém amou vocês como eu amei. É linda, arrepia, e é verdade. E ainda diz, olhe, eu provo isto na cruz. Hoje eu acho que a lição falou sobre esse momento em que Jesus até desencarnou o corpo físico na cruz para nos exemplificar a elegância na hora da morte, a capacidade e necessidade de perdoar em todos os instantes da nossa encarnação e da nossa desencarnação. A certeza de que a morte não existe. Todos os ensinamentos de Jesus, que inclusive estendeu a mão à mulher judia, sempre deixada, como diria a atualíssima Simone de Beauvoir, materialista, a mulher judia como a romana, como a mulher antiga, mas a mulher judia mais intensamente, foi sempre deixada em segundo plano. Simone diz, é o adjetivo, é o que não tem importância. Jesus a trouxe até para ouvir palestra, colocou aos seus lados como discípula, impediu que apedrejasse a mulher adúltera, mostrando uma compaixão, um amor pela mulher, como nenhum outro havia demonstrado. E quando quiseram, como era costume entre os judeus, apedrejar a mulher que cometera adultério de mãos dadas com o homem, ao mesmo tempo que libertava o homem, achavam que ele tinha um direito, queriam matar, como era costume, a mulher apedrada. E Jesus apenas disse, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E todos saíram, ou seja, o primeiro feminista no sentido da luz, não no feminismo exaltado de algumas mulheres que não compreendem que homens e mulheres têm de caminhar de mãos dadas. Jesus demonstrou isso com Marta, Maria, Susana e tantas outras, Madalena, que dizem, não se sabe se era ou não prostituta, e isso não tem importância alguma, porque o nosso passado a todas nós condena e a todos nós ensina. Então, esse não é o ponto, é qual a capacidade desta mulher de amar, de também demonstrar amor ao próximo. E Jesus abraçou-a e fez dela discípula, provocando até ciúmes em Pedro, que se irritava com aquele carinho que Jesus tinha com as mulheres. E depois ele irritou poderosos. Ele era firme, amoroso, completamente perdoando sempre os simples, como os pescadores escolhidos por ele como discípulo, não escolheu os intelectuais sacerdotes hebreus, não. Não escolheu os imponentes imperadores romanos, não. Ele escolheu os simples, os humildes, nos convidando a compreender que todos precisamos desenvolver amor ao próximo, pureza no coração, não fazer ao outro o que não desejamos que o outro nos faça. Trouxe a cartilha completa do amor. Jamais havíamos visto
um jovem Galileu, exemplificar como poderíamos viver com tranquilidade, como poderíamos agir sobre o mundo à nossa volta através da força do nosso pensamento. E hoje a ciência tradicional reconhece essa força. Mesmo na parapsicologia, o Vladimir quis negar essa força mental e quis dizer que Heine, o criador da parapsicologia, com seu amigo Vladimir Vassiliev, quis negar todo esse trabalho e começou a fazer pesquisas e não conseguiu provar que o pensamento é, como dissera Heine, extrafísica. E disse mais o querido Joseph Heine, repetindo Kardec. Mais tarde eles fazem um seminário sobre Kardec e dizem que não sabem como ele acertou tanto fazendo pesquisas com um grupo de paranormais que nós chamamos médium. Mas Kardec tinha e foi o único que teve ao seu lado sempre a equipe do Espírito da Verdade. Ninguém mais teve tal equipe. Por isso não existe alguém, dizia meu pai, com autoridade moral ou intelectual para tentar superar Kardec, para pensar que Kardec precisa de atualização, porque Kardec, auxiliado pela equipe do Espírito Verdade, dirigida por Jesus de Nazaré, chegou ao cume das nossas possibilidades de saber. Chegou ao perispírito, ultrapassou e chegou ao espírito. A ciência havia se desenvolvido, mas ela negou o homem trino. A ciência, na época de Kardec, apresentava o homem mutilado, o indivíduo que era apenas um corpo físico, o existente que não existiria porque morreria e viraria pó, ou paixão inútil, como dizia Paul Sartre. E seria muito triste. De que valeria viver se nada ficaria sequer nossas lembranças? Se morrendo nós, que seríamos só um corpo de carne, nos dissolveríamos no pó. Ou outra teoria dizia que viraríamos gotas, mergulhando e desaparecendo no oceano, como se nunca tivéssemos existido. Antes, na deformação dos ensinamentos de Jesus, que não conseguimos compreender por nossa arrogância e também por nossa incapacidade de abstração, e até hoje, no século XXI, o material, os bens ilusórios da Terra nos encantam. O instrumento de trabalho, o corpo físico, para tantos é apresentado apenas como um instrumento e uma forma de um prazer imediato, que muitas vezes traz tristes resultados. No século XXI, o homem muitas vezes é apresentado e encanta os irresponsáveis a possibilidade de ser apenas um corpo inútil de carne e que poderíamos agir como quiséssemos, porque desencarnou, acabou tudo e desaparecemos. Nunca aceitaria tal posição, entraria em depressão. E é o que mais acontece nesse século de sombras e luzes. O mundo como que virou pelo avesso nessa hora de mudança, de transição. Mas nunca, lembra Augusto Cury, psiquiatra, lembra Rodrigo Álvares, ex-repórter da Globo, nunca, como agora, Jesus é tão respeitado, tão amado, e graças a toda uma documentação desenterrada, encontrada nos palácios de Roma, encontrada em vários lugares de Jerusalém. Graças a tudo isso, ele é o homem mais amado, mais respeitado, mais documentado da história.
infelizmente, não o compreendemos porque éramos muito mais crianças, porque nos recusávamos, como Peter Pan daquela história para as crianças, que se recusa a se tornar adulto com medo da responsabilidade e fica um menino pela vida, voando, brincando. Assim agíamos nós, Peter Pans desengonçados e incapazes de compreender o sentido da vida que é evoluir. Assustou-nos a responsabilidade da reencarnação. Nós atiramos no conselho de Nicéia. Falamos que era uma bobagem, que não existia, e todos que queriam permanecer na irresponsabilidade bateram palma. Morreu, acabou, vai para o céu ou vai para o inferno? Para um céu inútil, com anjinhos tocando harpa pela eternidade, ou para um inferno terrível, onde as almas queimam pela eternidade num caldeirão fervente. Crianças tolas, pequenas, irresponsáveis, e continuamos nossa caminhada. Lutero ficou assustado com a nossa irresponsabilidade. Martim Lutero falou: temos que devolver o Cristo ao mundo, temos que recorrer às origens do cristianismo, às palavras corretas de Jesus, porque modificamos. E começou, com o auxílio de Frederico da Saxônia, a tradução, e com o auxílio de Erasmo de Roterdã. Erasmo calmo, tranquilo, Lutero eufórico, animado, impulsivo, e Frederico acalmando os dois e permitindo que, graças às traduções que se espalharam primeiro em alemão, depois por várias línguas pelo mundo, a figura de Jesus ganhou novas cores. Era um ser especial, maravilhoso, um homem inteligentíssimo, um homem que só fez o bem, um homem que realizava curas, um homem que falava no Pai, que era bom, que jamais se apresentou como Deus. Humilde, simples, sereno, vivendo entre pescadores, e ele mesmo escolhera a humildade de nascer na casa de um carpinteiro. E como era costume entre as famílias judias, a ele José ensinou os segredos da carpintaria. E foi desse modo que esse espírito incrível, o espírito mais puro que veio à Terra, também nos exemplificou a lei do trabalho, trabalhando até os 30 anos na carpintaria do seu pai. Depois começou suas pregações. Ele se dirigia a nós, sabendo das nossas necessidades espirituais. Convidou-nos ao perdão, a perdoar 70 vezes 7. E como sempre exemplificou, que perdoava, perdoando na cruz, naquela cruz onde injustamente fora colocado, que era o castigo terrível, humilhante, inventado pelos romanos para tornarem assustados o povo judeu, para matarem todos que se rebelassem, como escravos que estavam agora escravizados a Roma, todos que se rebelassem contra a grandeza do Império Romano seriam pregados na cruz, que seria também o destino dos bandidos, de outros revoltados. Mas não havia nada disso com Jesus. Segundo a história, o próprio lavador de mãos quis se perder a responsabilidade contra aquele ato que não podia acontecer. Segundo outros pesquisadores, o povo escolheu Barrabás porque o julgamento foi feito durante a madrugada. Os seguidores de Barrabás foram avisados. Os seguidores, o povo em geral que amava Jesus, não foi avisado. Então, na hora em que foi feita a escolha entre Barrabás e Jesus, a maioria que estava lá
seguidores do revoltado Barrabás, que queria libertar o povo judeu dos romanos através da guerra, através das pancadas e através da morte, Barrabás foi o escolhido. E Jesus foi colocado na cruz e antes foi chicoteado como o mais vil ladrão, o maior bandido, ele, que é o maior espírito que veio à Terra. Eu não fui ver o filme de Mel Gibson porque eu achei muito chocante, não quis ver, não suporto a paixão, chamam a paixão. Mas vem numa série da Record, chegamos no Jesus na hora da morte. Aí eu falei, vou reagir e vou ver. Chorei. Chorei porque pensei, estávamos lá. Não sei em que condição, mas qualquer que fosse a condição seria vergonhoso. Mas uma luz brilhava intensamente. Uma no mundo espiritual, segundo os pesquisadores, José, que havia partido para a dimensão da luz e não por acaso foi escolhido para ser pai de Jesus. E encarnada a querida Maria, a luz em nossas vidas, a mãe de Jesus, que exemplificou a paciência da educadora, que exemplificou o amor ao seu filho, que exemplificou saber contornar a inveja dos outros filhos e o medo que sentiam de cair no desagrado dos sacerdotes hebreus, perdendo todas as vantagens que eram poucas, porque todos eram escravos. Maria nos ilumina nas horas difíceis e nos auxilia, porque a sua elegância, tanto quanto perdeu o filho no templo de Jerusalém, quando Jesus ficou passando por uma sabatina, como os adolescentes hebreus passavam, com os grandes sacerdotes hebreus, encantando-os, e Maria foi procurar o filho e com elegância e calma falou, filho, estamos te procurando. A maioria das mães gritaria, reclamaria, não Maria de Nazaré. E também na mesma tranquilidade, na mesma paciência e abnegação que aparece numa lição linda do Evangelho, nos convidando a desenvolver estas virtudes colocadas alegoricamente, verdadeiramente em sementes na nossa mente extrafísica, quando Deus nos criou, e que devem brotar, desabrochar através do nosso trabalho de conexão com a nossa mente, até agora mais perdida no barro da terra do que na conexão com Deus, nosso Pai. Agora é hora de aprendermos essa conexão, porque não somos, como já dizia o grande poeta português Camões, não somos bichos da terra tão pequenos, não. Somos, como disse o nosso irmão Jesus, somos deuses, somos luzes, somos o sal da terra, somos a luz do mundo. E Paulo de Tarso nos conforta no grande convite, este que, como Saulo, perseguiu os judeus cristãos, matava, torturava, tirava os bens, mas quando encontrou Jesus, já sem o corpo físico, brilhando como um sol, Paulo, como que foi estimulado no cérebro do corpo físico e se lembrou da preparação pela qual passara antes de reencarnar, porque não se improvisam missionários. Então, Paulo literalmente caiu do cavalo e de joelhos disse, se rendeu ao Messias de Nazaré, esperado através dos séculos. Senhor, que queres que eu faça? E a partir deste momento se transformou no maior seguidor de Jesus de Nazaré e no maior apóstolo, caminhando por várias regiões, divulgando Jesus, o mestre de Nazaré. E disse certa vez, para divulgar os ensinamentos de Jesus, fui chicoteado, quase morri pregando o evangelho,
mas ai de mim se não pregasse o Evangelho. E esse convite é feito a todos nós. Hoje não, mas outrora ser espírita era muito difícil. Havia calúnia, perseguições. Hoje já dá credibilidade. Até eu disse uma vez para uma vendedora de uma loja: você não pode fazer isso, é espírita, você dá o seu endosso. Existem indivíduos com vários pensamentos. Existem aqueles que se dizem e não são. Usa sempre o seu critério ensinado por sua loja. E a vida continuou. Tolos, crianças pequenas, já perdoados por antecipação, muito amados pelo Mestre de Nazaré, como diz aquela música linda, que apresenta como se Jesus cantasse: ninguém te ama como eu, vede a prova na cruz, e é verdade. Fomos amados intensamente, Ele deu a vida por nós, para nos despertar que a vida no corpo físico deve trabalhar-nos para que o nosso espírito, porque somos espíritos, centelhas etéreas cuja cor varia do vermelho ao rubi vivo, brilha internamente. E ainda nos lembrarmos que a Bíblia é o livro que apresenta o maior número de espíritos comunicantes. Anjos, anjos por toda parte, anjos avisando Maria e José quando Jesus nasceu que Herodes iria matar todas as crianças, porque ele sabia pelos astrólogos ou pelos médios que ele consultava, eles faziam consultas aos profetas, que o Messias viria, descendente de Davi, e apareceria em Belém. Então, Herodes, que naquela época já estava muito doente, muito perturbado, mataram 3 filhos próprios dele, mandaram matar sua mulher, adorava mandar matar, vivia revoltado porque estava com várias doenças, sabia que ia morrer, em vez de melhorar, ele piorou, provavelmente pelo seu pensamento desequilibrado, atraía espíritos perturbadores, e Herodes mandou que matassem, jogando com pedras, com a espada, todos pequenos bebês hebreus, para evitar que o Messias realmente libertasse o povo hebreu. Mas o anjo, o espírito comunicante, avisou José e Maria, e o bebê foi salvo. E o bebê cresceu com essa mãe amorosa e querida. E diz Ernesto Renan, que é citado por Kardec, ex-seminarista, abandonou o seminário porque não conseguiu receber os ensinamentos, que ele encontrava contradições, e foi procurar se havia existido um homem, como diziam, Jesus de Nazaré. E escreve um livro lindo, Jesus, contando que realmente existiu, que até o historiador Joséfo diz, e existiu um homem que só fazia o bem, que curava, que nunca feriu, nunca se revoltou, nunca matou. Mas este homem foi condenado a morrer na cruz, mas ele nunca fez mal algum. E a vida de Jesus continuou. Aprendeu carpintaria com seu pai, trabalha até os 30 anos. Depois passa o trabalho para o seu irmão e inicia suas conversas de esclarecimento com todos nós. E os ensinamentos de Jesus são atemporais, valem até hoje. A educação das crianças na lei do perdão, na lei do trabalho, na lei do amar e respeitar o próximo, na lei do respeito a Deus, na compreensão de que somos criaturas divinas, com todo um processo de crescimento realizado por nós mesmos, como convoca os educadores e pesquisadores de educação atuais. O Winnicott, que
fala sobre a necessidade de uma mãe muito boa para educar a criança, eu diria, de um casal, de um pai também. E Maria e José são exemplos de pais realmente bons, que apresentam o mundo à sua volta. Levaram o filho até Jerusalém, como outros jovens hebreus, que fazem com que o filho participe da vida dos judeus, mas que compreende a transcendência que faz com que esse filho magnífico, um sábio, reencarnado no corpo de um operário, exemplificando que não importa a condição material com a qual nos expressamos, que importa sim a nossa conexão com Deus, a nossa capacidade de amar e de servir, o nosso trabalho interior, da força interior que possuímos, como disse Jesus, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. E disse mais sobre a força do pensamento. Se olhares para uma mulher cobiçando-a, já cometeste adultério. Ou seja, o pensamento cria, transforma, modifica. E hoje a ciência tradicional dá as mãos ao Senhor Jesus de Nazaré, ao sábio dos sábios, aos mestres dos mestres, que se fez menor para nos convidar a compreendermos que também poderíamos crescer através da prática do bem, do uso da nossa força interior. E todas essas virtudes, essas possibilidades aparecem através da ciência hoje. No livro de Elizabeth Kubler-Ross, a cientista que desencarnou há 1 ou 2 anos, que era materialista e que estudou, fez medicina na Suíça, psiquiatria nos Estados Unidos, em Nova York, e lá exigiu que os que estavam em quase morte fossem tratados como os que tinham possibilidade de cura, porque ela dizia, todos têm que ser respeitados. E na capacidade de amar, quando os que estavam em quase morte voltavam ao corpo físico, ela perguntava o que tinham visto, por onde tinham andado, e tantos descreviam o que se viam no teto do quarto ou da sala cirúrgica onde estava em tratamento, e falavam até sobre como os doutores se comunicavam brincando ou se auxiliando, e contavam o nome dos remédios aplicados, os aparelhos utilizados. E Elizabeth Kubler-Ross, honestíssima, conta que a morte não existe, porque foi procurar os que tinham morrido e eles se comunicavam vivos através, primeiro, de um médium que ela encontrou, que provocava materializações. O espírito aparecia pequenininho e ia conversando e virava um gigante. E alguém não podia duvidar daquele fenômeno que era real. Pela defesa dos que estavam em quase morte e pela documentação do que eles percebiam no mundo onde caminhavam então, que nós chamamos de espiritual, ela recebeu vários prêmios. Mas quando foi consultar médiuns do Espiritismo dos Estados Unidos, lá temos brasileiros com o nosso espiritismo, mas ela foi nos dos Estados Unidos, que é um pouco diferente do nosso, o médium pode cobrar. Ela foi rejeitada, foi até perseguida, mas continuou honestamente falando sobre a inexistência da morte. Escreve um livro lindo, Morrer Apenas um Amanhecer. E os frutos saborosos de Jesus continuam no mundo científico. Não é o psiquiatra famoso Dr. Brian, materialista, que descobre a reencarnação quando vai curar uma doente que tinha síndrome do pânico e, através da hipnose, quer entrar até o útero da mãe, ultrapassa o útero, e em várias sessões
descobre 5 reencarnações daquela moça, vai procurar especialista, grava tudo, os especialistas fazem uma pesquisa científica, traduzindo a língua, procurando as regiões onde ela dissera viver e verificando até se documentos podiam provar. E o materialista, Dr. Brian, psiquiatra famoso nos Estados Unidos, professor universitário, escreve um livro lindo, Muitas Vidas, Muito Mestres, dizendo que agora era reencarnacionista, porque não podíamos mentir perante uma verdade cientificamente provada. E o doutor Ian Stevenson, professor universitário nos Estados Unidos, também descobre a reencarnação, se encanta, e escreve muitos livros, entre os quais 20 casos sugestivos de reencarnação. E sobre a comunicação entre mortos, chamados mortos e chamados vivos, temos também inúmeros livros, além do de Lukács, Mito e Vida dos Caiapós, o livro maior, como diz Paulo de Tarso, que apresenta o ministério dos anjos, é a Bíblia, onde aparecem vários espíritos. O espírito que fala com Zacarias, que é a sua mãe, aí já no Novo Testamento, que a sua mulher Isabel, com idade avançada, iria ter um bebê. E Zacarias ri e duvida. E o espírito que aparece em forma de anjo diz a ele: você vai ficar mudo. E ele fica mudo. Mas expliquem expressões e quando o bebê nasce, a voz é devolvida a Zacarias. E outros fatos mediúnicos, inclusive a salvação de uma família que estava em Sodoma, onde havia, como hoje, uma falta de moral terrível. Entramos nesse processo de transição em alguns mais hábitos para que sejam extintos, para que a sombra saia da terra, para que ela se transforme em mundo de regeneração. E lá em Sodoma, os espíritos vão salvar uma família honesta e salvam. Não há livro que traga maior número de comunicações mediúnicas do que a Bíblia. Pergunta a Kardec: a Bíblia estava errada? Ele diz: não, os homens não souberam interpretá-la. Ela, muitas vezes, conta histórias do povo judeu e fala em alegorias. A verdade sempre surge. E estávamos falando sobre o trabalho belíssimo de Martim Lutero e Erasmo de Roterdã. Eles como que abrem uma fenda naquela barreira terrível que havíamos criado na deformação dos ensinamentos de Jesus depois que ele partiu para as dimensões melhores, mas continuou na Terra nos auxiliando. E quando essa barreira se abriu, Jesus avisou que enviaria o Paráclito, o Consolador, e enviou através do grande esguida reencarnado Allan Kardec, que não por acaso foi estudar com Pestalozzi, protestante, mas que não ensinava a sua religião. Ele falava sobre Deus, sobre Jesus, sobre o bem, ensinava a fraternidade, a solidariedade, o amor à terra, o amor ao planeta. Era o maior educador da Europa e educou o grande Kardec, Leon Hippolyte Denis Rivail, que depois utiliza o nome de Allan Kardec quando a equipe do Espírito da Verdade o avisa que ele havia sido sacerdote druida nas Gálias, 800 anos antes da vinda de Jesus, para nos preparar para recebermos o Mestre de Nazaré. Fechamos a maioria da terra, fechamos as possibilidades de compreensão de que era Jesus o Mestre dos Mestres. E pior ainda, deformamos os ensinamentos de Jesus. Pior, fizemos 9 guerras santas, ditas santas, olha que tipo de guerra, contra os muçulmanos,
porque eles não acreditavam em Jesus, mas acreditavam em Moisés, que amava Jesus e Maria. E nunca Jesus impôs que alguém acreditasse nele a ferro e fogo de forma alguma. Não compreendemos Jesus, mas já na Idade Média aparece um fruto saboroso de Jesus, São Francisco de Assis, alegre, sabendo que os animais ditos irracionais são nossos irmãozinhos menores, pedindo-nos gratidão a Deus e que nos conectássemos a Deus não como se estivesse num velório, tristes, pesados, com roupas escuras. Não, diz o querido São Francisco de Assis, não através de adorações, de sacrifício, não, com alegria. Ele dizia, a alegria é gratidão a Deus por existir. Devemos sempre sorrir e devemos nos lembrar da morte. Não estamos aqui para nos apegarmos à vida, estamos aqui para nos educarmos para a morte que não existe. Porque, explicou Paulo de Tarso, semeia-se o corpo animal, o corpo de carne, ressuscita o corpo espiritual. E a centelha etérea que nós somos, cuja cor varia do vermelho ao rubi vivo, no nosso estágio de evolução, envolta pelo perispírito, este envolto maravilhoso de antimatéria e um pouco de matéria, muito mais sutil, muito mais delicado, muito mais durável que o corpo físico, que reveste no nosso estágio de evolução a nossa mente extrafísica, continua. Mas a parapsicologia, confirmando Jesus e Kardec, diz que nas experiências na Rússia materialista, em Kirov, depois o governo russo proibiu as experiências, diz que realmente somos mentes extrafísicas, o pensamento extrafísico de Joseph Heine, e temos esse corpo de energia que o querido Kardec, estudado num evento enorme na Universidade de Kirov, já havia apresentado com o nome de perispírito, e os parapsicólogos de Kirov dão o nome de corpo bioplásmico, e dizem o que Kardec aprendeu com os médiuns, nós que usamos paranormais, eles mudaram só a casquinha, os nomes, para ficarem diferentes. Um pouquinho de vaidade, deixa. Herculano diz, vamos dar as mãos. Paranormais, para psicólogos, e vamos dar as mãos para apresentar a verdade. E a ciência tradicional vem vindo confirmar. E este corpo, diz a parapsicologia, confirmando Kardec, irradia raios de luzes quando o indivíduo encarnado pensa bem, ou desencarnado, o espírito pensa bem. Raios escuros quando ele começa a mergulhar em nossos pensamentos. E como o pensamento atrai por lei de afinidade, Kardec explica em A Gênese, a parapsicologia concorda nos livros de Joseph Heine, nos livros Os Canais Ocultos do Espírito, de Luisa Heine, no livro O Cérebro que se Transforma, de um grupo de professores universitários e neurocientistas dos Estados Unidos, O Cérebro que se Transforma, coordenado pelo Dr. Norman Dodge, a verdade aparece em todo o seu brilho. Somos imortais, somos indestrutíveis, somos deuses, somos luzes, somos criações divinas e estamos na Terra não para sofrer ou para pagar dívidas, para pagar erros e para nos tornarmos como aqueles anjos que tanto nos encantaram no correr dos séculos, indivíduos que amam o próximo como a si mesmo e que são capazes de deixar o próprio conforto para acolherem os que sofrem. E aprendemos esse desenvolvimento do amor como pais, como mães, como espíritas, mas, sobretudo,
estudando e lendo os ensinamentos de Jesus, reapresentados por Kardec. Só Kardec tem tal autoridade, reapresentados por Kardec no Pentateuco, no Evangelho segundo o Espiritismo, um livro religioso que reapresenta os ensinamentos de Jesus. E Kardec diz, é preciso colocar os pingos nos is. Como Lutero disse, é preciso devolver o Cristo ao povo, porque modificamos a verdade libertadora. E a ciência admirável apresentada por Kardec, tem um livro de Herculano Pires com esse nome, tira, rasga as trevas que ainda existiam antes do desenvolvimento da ciência. E a verdade brilha com toda a sua intensidade para os que querem aprender a verdade, que aparece também em centelhas brilhantes, por exemplo, no Brasil, o Dr. Calil, que diz é preciso perdoar, não é religião, ele tem medo de religião, mas faz um trabalho lindo, é ciência, porque não perdoar forma coágulos que pode atingir pontos vitais no corpo físico, e qualquer pensamento melhor de mágoa, de ódio, cria falta de defesa no corpo físico, apoiado pelo Dr. Álvaro Abezum. E surgem vídeos mostrando que quando fazemos o bem, pensamos o bem, zonas especiais do nosso cérebro se iluminam. Relação espírito-corpo, Kardec, o ser do corpo, Herculano Pires, fiel discípulo de Kardec e Jesus, relação espírito-corpo. O cérebro se ilumina e há produção de ocitocina, o hormônio que provoca felicidade, que é produzido pelas mães quando vão ter o bebê. E mesmo entre as dores do parto, elas abraçam o filho demonstrando uma alegria intensa. Este é o convite, até para os egoístas. Fazer o bem faz bem. Aumenta as nossas defesas orgânicas. Produz alegria. Produz a conexão com as luzes do universo, com a espiritualidade superior. Não vamos fazer no que o mal produz, porque somos deuses, somos luzes, e vamos iluminar a Terra, e vamos permitir o aparecimento do mundo de regeneração, de paz, de amor, de compreensão dos valores cristãos, da prática dos ensinamentos do Mestre de Nazaré, Jesus, o nosso irmão mais velho, ao qual tanto devemos. E no Natal, há como que uma expansão de luzes no universo, principalmente no Brasil, onde existe o maior número de espiritualistas e espírita. E ainda que muitos não compreendam Jesus verdadeiro, o pensamento já procura transcendência, elevação, e já se irradia no desejo de criar cestas básicas, de ajudar os que nada têm. E o Natal, embora seja uma convenção, lembra Herculano no livro Os Três Caminhos de Ética, de Hecate, num livro lindo, num artigo publicado em jornais, toda essa vibração de amor produz um estado especial, que aqueles que se conectam com a luz através do bem conseguem aspirar e melhorar as defesas orgânicas e se fortificar espiritualmente. A hora de alegria, de homenagem ao nosso irmão mais velho. Papai Noel é uma brincadeira. Pode ser apresentado às crianças, mas explicando sempre a grandeza do Mestre de Nazaré, Jesus. Muito obrigada. Beijo a todos, Feliz Natal para todos, porque é hora de alegria no mundo espiritual e na terra. Jesus é vitorioso. O bem brilha mais que as sombras, o bem ilumina a terra. Obrigada. Nós que agradecemos, professora, muito obrigada. A senhora fala de uma forma que emociona, né? É verdade. Muito obrigada, Heloísa. Muito Foi obrigada. ótimo.
E obrigada à Excelente. turma que me ajuda. Gratidão. Muito obrigada a todos. Quem quiser Boa fazer algum noite. comentário, aproveitar a professora, fique à vontade. Osmar, que convidou, né, a professora, excelente iniciativa. Né, Eu fui Osmar? anotando aqui, mas não tenho nem palavras, depois de tudo isso que a gente ouviu. Pois é. Ficou. A Obrigada, gente aprende- Osmar. Nós Obrigada aprendemos. pela assessoria Whats. Nós aprendemos muito, só isso. Muito obrigado, Elisa. Eu também. Sempre que nós falamos, o primeiro ouvido para aprender com a turminha maior é o nosso. Ah, é verdade, é Quer verdade, é fazer? verdade. Legal. Professora? E eu, Professora? Sim. Aqui o Luiz, nosso amigo, quer fazer uma pergunta. Se eu não souber, eu passo para os universitários. Pelo que eu soube as explicações, Jesus foi o espírito mais evoluído na face da Terra. Para ele Livro dos adquirir, Espíritos. Foi para o ele, espírito modelo de homem ideal. sim, O irmão mais velho. O espírito melhor que veio à Terra teve a coragem de vestir o corpo de carne para nos mostrar como devemos viver. Teve a coragem de enfrentar a cruz para nos mostrar que a morte não existe, ressuscitando em todo o seu brilho 3 dias depois. Ele é grande demais, é querido demais. mas Ele a pergunta é que ponto? Ele é o espírito mais evoluído que já existiu. não, que Ele viveu na Terra. reencarnou. Quando Kardec quis saber muito sobre Deus, olha, Kardec, hein? Muito maior do que nós. A equipe do Espírito da Verdade vem e diz: não vos percais num labirinto do qual não podereis sair. Falta a vocês um sentido. Ele não quis dizer, vocês são muito ignorantes. Mas Falta a pergunta é o seguinte: e antes da primeira vez que ele reencarnou outras vezes para adquirir todo esse conhecimento? Não vou me perder nem me meter essa bichona porque me falta um sentido. Então, vozes mais abalizadas, maiores, virão nos falar quando nos desenvolvermos mais espiritualmente. Agora, no nosso estágio de evolução, cabe-nos compreender, estudar e praticar Jesus de Nazaré e seus ensinamentos, reapresentados em toda força pelo mestre de Lyon, Allan Kardec. Tem gente inventando teses, cuidado, muito cuidado. Firmemo-nos naquilo, até Kardec convida, quando fala em vida em outros planetas, a esperarmos confirmação da ciência. Então, vamos ter cuidado para não voar demais. Tá bom. Então, você faz, Dircinha, a nossa prece final? Muito obrigada, Faço. viu, professora? Obrigado de novo, Obrigada Elisa. a todos vocês, queridos amigos, Prazerzão. pela Muito bom, viu? eternidade. Encarnado ou desencarnado, nos reencontramos sempre. É verdade. Terezinha, Oi. eu acho que eu vou encerrar lendo esse texto, que é a última lição do Fonte Viva, que fala sobre o Natal. Pode ser? Claro. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado, agradecidos por essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. E vou ler essa mensagem, que começa assim, é de Lucas, capítulo 2. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, e boa vontade para com os homens. As legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso,
nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais assombrados ante a luz nascente na estrebaria assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundícia. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós, para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. E que Ele nos cubra sempre de luzes, de paz e de bênçãos. Obrigado, Senhor, por tudo. Que a paz esteja conosco. Graças a Deus.